20 segundos, então deve estar chegando aí já. Ele vai ter um toque lá? Olá, seja muito bem-vindo a mais uma edição de Educação em Debate. Esse é um programa da Frente Parlamentar de Educação, em parceria com a Comissão de Educação. Quero agradecer aqui ao presidente Danilo, a Eugênia, a toda a equipe da Comissão de Educação, e também uma parceria com a TV Câmara, onde trazemos ilustres personalidades para falar a respeito da educação. E hoje nós temos o privilégio de ter pela segunda vez aqui na nossa Educação em Debate. É o primeiro palestrante que fala por 2 vezes aqui, que é o nosso afamado e grande pesquisador, Dr. Ricardo Paes de Barros. Ele que é economista-chefe do Instituto Ayrton Senna, professor da cátedra do Instituto Ayrton Senna no INSPER, e é uma autoridade internacional em questões relacionadas à educação, pobreza, desigualdade, e mercado de trabalho e política social. Então, um privilégio tê-lo aqui. E ele traz aqui um assunto que é da maior importância, que é por que no Brasil a educação não avança. Não sabemos educar, não damos a devida importância ou simplesmente não sabemos gerenciar o que estamos fazendo. Então, com muita alegria, muito obrigado, doutor Ricardo, seja muito bem-vindo. E é um privilégio tê-lo aqui conosco, mais uma vez, na Educação em Debate. Agradecer ao deputado Pedro Fernandes aqui, ex-secretário estadual de Educação do Estado do Maranhão, muito obrigado pela sua presença, ex-vice-presidente dessa comissão também, agradecer ao Euclides, lá do Ministério do Trabalho, agradecer ao Cid, aqui da TV Câmara, a Janeide, em nome do nosso gabinete aí, e depois tem a palavra, então, o doutor Ricardo Paes de Barros. Bom, é um privilégio para mim estar aqui, queria agradecer o convite da Frente Parlamentar, da Comissão de Educação. É sempre um privilégio, um prazer poder estar aqui com vocês. O que eu vou tentar falar para vocês, eu talvez vá gastar tempo demais, mas eu acho que a pergunta é muito simples. Quer dizer, o Brasil tem feito um esforço enorme na área da educação ao longo das últimas décadas, em particular ao longo das últimas 2 décadas, né? Desde da Constituição de 88, a gente tem feito um esforço hercúleo a toda a sociedade brasileira para melhorar a educação, e os nossos resultados ainda são muito, muito inferiores ao que a gente poderia esperar do Brasil. Então, a pergunta que eu faço nesse trabalho é basicamente perguntar, bom, por que a gente, na verdade, não tem avançado tanto assim? Uma explicação pode ser que nosso compromisso ele é mais, a gente diz que vai fazer, mas não está realmente comprometido, né? Tem uma série de coisas que, às vezes, a sociedade brasileira afirma que quer fazer, mas, na verdade, na hora de colocar os recursos, na hora de tomar as decisões, a gente não avança. Eu vou tentar mostrar para vocês que isso não é assim. A gente está mais comprometido. Nós somos uma das sociedades no mundo mais comprometidas com o avanço na educação. Nós temos, em todos os níveis, governo federal, estadual, municipal, tem mais instituições na sociedade civil preocupada com a educação do que qualquer outra área. Então, eu acho que, nas eleições, a educação é sempre a prioridade e tratada como tal, tanto pelos eleitores como pelos candidatos e pelos eleitos. Então, nosso problema não parece ser um problema de comprometimento. Agora, alguém que está super comprometido com alguma coisa e não alcança, por que será que isso acontece? Quer dizer, você pode estar super comprometido, o Brasil pode estar super comprometido com ganhar não sei quantas medalhas nas Olimpíadas, mas ele pode não conseguir ganhar essas medalhas nas Olimpíadas porque ele não sabe organizar, ele não tem treinadores em certas modalidades que consigam treinar as pessoas. Então, pode ser que você esteja com muito esforço e muita dedicação
e muita seriedade tentando fazer alguma coisa, você não consegue porque você não sabe fazer. Então, a segunda questão que a gente tem que ver é, quem está se esforçando muito e não está alcançando o resultado que devia alcançar, você tem que começar a se perguntar, será que eu sei fazer? Ou será que eu não sei fazer? Então, eu vou tentar mostrar para vocês de que, na verdade, tem no Brasil pessoas excepcionais fazendo educação melhor do mundo. Então, a gente não precisa olhar para a Finlândia, ou para a República Tcheca, ou para qualquer outro país do mundo, para, na verdade, aprender como se faz educação. Nós temos N exemplos no Brasil, em municípios pobres, em estados pobres, né? Então, Brejo Santo, no interior do Ceará, na fronteira tríplice ali com Pernambuco e Paraíba, tem uma educação quase europeia, um município super pobre, com uma renda per capita de R$300 por mês, educando maravilhosamente bem um lugar pobre, né? Ainda não saiu o novo IDEB, mas pelo último IDEB que a gente tem, o primeiro lugar, junto com São Paulo, um empate técnico na educação média, é Pernambuco, que também está no Nordeste e não é um dos estados mais ricos. Sobral tem um gasto com educação bem baixo e é disparado a melhor educação básica, a melhor educação do Fundamental 1 no Brasil. Maiores taxas de alfabetização de crianças você vai encontrar lá. Então, claramente, você tem uma situação onde a sociedade brasileira está colocando um esforço fantástico. Você tem claramente lugares que estão educando de uma maneira que você fala assim, olha, se eu fizer aquilo, está resolvido o problema. Tá certo? A questão, portanto, por que alguém que está se esforçando, que conta com pessoas que sabem fazer, não está fazendo? Então, eu acho que a resposta para isso na verdade, relativamente simples, e ela tem a ver com governança. Na verdade, a gente tem os recursos, tem o esforço, a gente sabe, tem gente que comprovadamente sabe fazer, falta a gente traduzir esse esforço e mobilizar quem sabe fazer para efetivamente fazer. Isso é o que a gente pode chamar de governança, é colocar as pessoas certas e a metodologia certa para funcionar na hora certa, no lugar certo. Então, eu vou querer chamar a atenção aqui de que talvez a gente tenha 3 grandes problemas de governança. O primeiro problema de governança, que é muito importante, é o problema de copiar. Eu acho que um dos problemas do Brasil é que o Brasil ele foi mordido por alguma doença que diz que cada escola é uma escola, que, em grande medida, na educação, ninguém pode aprender muito com ninguém, porque cada caso é um caso. Então, o diretor da escola A acha que ele é diferente, a escola dele é diferente do diretor da escola B, e é diferente. Tá certo? Mas o que a gente vê em várias outras áreas, por exemplo, na saúde, ou no setor privado, é que, para sobreviver, as pessoas copiam. E você tem organizações responsáveis por protocolar e dizer o que é razoável e o que é o mais adequado você fazer. Então, no Brasil, o que a gente precisa é pegar as melhores práticas que existem e que estão espalhadas, por exemplo, desde do rico noroeste paranaense, onde a educação também é fantástica, ao sertão cearense, onde a educação também é fantástica. Ou seja, você vai encontrar lugares de excelência em praticamente todos os estados, você vai encontrar lugares de excelência educacional no Brasil, em particularmente todas as regiões, e o que a gente tem que fazer é descobrir uma maneira de que esse conhecimento educacional comprovado, não é teórico, a gente tem comprovação pelo INEP do sucesso desses sistemas, não por 1 ano ou 2 anos, por décadas. Eles têm mostrado
pelo IDEB e por vários outros indicadores que eles são um sucesso. Então, nós temos que aprender a copiar. E nós temos que gerar incentivo para copiar. Então, a primeira coisa é copiar. Eu vou falar mais sobre isso, como é que você adequa a tua cópia, não é copiar porque alguém pintou a parede de azul, se eu pintar minha parede de azul também vai funcionar. Não foi isso que deu certo, não foi ter pintado a parede de azul. Pode ser que uma cor clara, mais estimulante, seja melhor, mas não foi bem esse o problema. Mas você tem que saber copiar a essência da inovação, a essência da prática. Então, a primeira coisa é, gente, o Brasil tem alguns dos melhores educadores do mundo. Vamos copiar o que ele está fazendo? E vamos botar o nosso esforço na mão de quem sabe. Essa é a primeira mensagem. A segunda mensagem é que o Brasil, e aí mais para o governo federal, né? Embora o governo federal tenha muita importância na difusão das melhores práticas, né? Ele não vai implementar, mas ele pode incentivar, pode difundir, etc. Mas a segunda questão fundamental é que existe uma prática de gestão comum que é chamada do PDCA, que é você planeja, né? Aí você, o D, né, é de executa, você faz, você planeja, você faz. Você controla, não para saber, não para um controlismo por controlismo, você controla para saber se aquilo que você planejou, aquilo que você fez, deu o resultado que você esperava que desse, tá certo? Então, alguém que lança um foguete, ele desenha o foguete, ele planeja o foguete, ele lança o foguete, depois ele olha para o foguete, vê, o foguete subiu, funcionou, fez o que aconteceu? Não. Então, todas as agências espaciais do mundo afora têm insucessos e para analisar no detalhe por que não funcionou. Então, você tem o P, que é o planeja, o D, que é o do, que é o fazer, você tem o C, que é controlar se aquilo que eu fiz levou ao resultado que eu queria. Se não levou, vem o A, que é muito importante, né? Que é o agir, que é você falar assim, bom, se eu planejei, fiz e não deu certo, alguma coisa deu errada, eu tenho que descobrir o que é, porque senão eu vou planejar de novo, sem levar em consideração o que deu certo, o que deu errado. E aí, eu acho que o Brasil faz um P muito bem, planeja, temos o Plano Nacional de Educação e etc. Ele executa um orçamento espetacular e ele controla, porque nós temos o INEP, é outra joia brasileira, é um dos institutos de avaliação educacional entre os melhores do mundo. As práticas que ele tem, a técnica que ele usa é a mais moderna do mundo, não tem, obviamente tem sempre muito que aprender com todo mundo e tem muito que ensinar também para todo mundo no mundo, mas ninguém discute que nós temos um sistema de vigilância, de acompanhamento, de monitoramento da educação absolutamente fantástico. A questão é, nós estamos planejando, executando e o INEP dizendo, não deu certo. Aí, o que a gente faz? Em vez da gente abrir a caixa preta e dizer assim, por que não deu certo? Né? Eu desenhei o avião, fiz o avião voou e caiu. Cara, a primeira coisa que você faz é abre tudo, pega todas as peças, descobre por que o avião caiu, não planeja antes de você descobrir por que ele caiu. Porque senão você vai planejar sem corrigir os nossos erros. E o Brasil, ele tem uma certa aversão a discutir por que deu errado. Porque a gente acha que é meio, às vezes, uma caça às bruxas. Então, nós não estamos buscando quem teve a ideia que não funcionou. Nós queremos saber qual foi a ideia que não funcionou, para não repetir a ideia. Não é criticar as pessoas, é descobrir os erros. O que aconteceu errado? Certo? Se depois o erro merece alguma coisa da pessoa ser julgada, porque foi um ato de irresponsabilidade, alguma coisa, aí a parte é outra história, mas não é isso que nós estamos atrás. Quando alguém pega um avião e descobre por que ele caiu, não está atrás de saber quem foi o engenheiro culpado, ele quer saber qual foi a causa, para ele evitar a causa, para não ter o mesmo problema depois. Se foi um ato não adequado de alguém que merece alguma coisa, isso é uma outra questão, mas não é essa a ideia é descobrir a causa, para não repetir. Só tem que o Brasil faz é aquilo que eu chamo do PD sem A.
é o PDC sem A. Porque a gente faz o plano, a gente executa, a gente controla, chega à conclusão de que deu errado, a gente pula o A e planeja de novo. E, em certo sentido, o plano decenal, e aí coloco uma questão aqui para vocês. O plano decenal que nós fizemos com o Fernando Henrique, com o Paulo Renato, é um plano gigante, que tinha um monte de coisa, algumas foram feitas, outras nós não conseguimos fazer, e nós corremos muito mais para fazer um novo plano, do que, na verdade, avaliar o antigo, saber exatamente por que o antigo deu errado. E nós fizemos um novo plano, sem olhar com detalhe, e no micro detalhe, o que deu errado no outro plano. Tá certo? Então, eu acho que a gente está precisando trabalhar na nossa grande governança. Tá certo? Eu vou mostrar aqui para vocês, rapidamente, que o Chile está uma geração, do ponto de vista educacional, o Chile está uma geração à frente da gente. Só tem que ele recentemente chegou à conclusão de que ele tinha um problema na governança dele. Então, ele reformou, a nível federal, a governança. Ele falou, olha, eu preciso de um equivalente ao INEP mais independente. Eu preciso de um Conselho Nacional de Educação que seja mais de alto nível, em vez dele ficar discutindo, às vezes, o curso numa certa universidade, ele tem que discutir a política educacional mesmo e falar direto com o presidente. O presidente conversa com o Conselho Nacional de Educação para saber qual é o rumo da educação. Tá certo? Então, eles criaram um sistema com 4 entes meio que independentes para regular a educação. Tá certo? Seria interessante um dia trazê-los aqui para discutir esse modelo deles. Não que eles já tenham comprovação de que funciona, mas eles estão preocupados. E eu acho que a gente ainda está meio que muito tradicional demais para gerir uma coisa que para a gente é importante demais. Tá certo? Então, eu falei que a gente tem que difundir as melhores práticas, a gente tem que trabalhar no A do nosso PDCA, tá certo? Temos que abrir a caixa preta. Um exemplo típico que eu vou tentar mostrar, nós temos um plano, uma das metas do Plano Nacional de Educação é que toda criança de 15 a 17 anos, todo jovem adolescente de 15 a 17 anos, já devia estar na escola a partir de 2016. Nós temos 10, 15% fora da escola hoje, isso está constante há 15 anos. Mas não tem uma comissão tentando analisar no micro detalhe por que isso está acontecendo. E digo mais, os estados brasileiros estão fazendo um esforço incrível. Eu fiz um levantamento das políticas estaduais voltadas para reduzir a evasão no ensino médio, e eu encontrei mais de 100 programas diferentes feitos pelos estados brasileiros na busca de reduzir a evasão de jovens no ensino médio. A questão nós não temos ninguém olhando para tudo isso, assim, cadê essas 100 e poucas coisas? O que funciona e o que não funciona? Tá certo? E de tal maneira que a gente possa difundir as melhores práticas, ou seja, a gente está fazendo um monte de coisa, a gente está preocupado com o problema, e provavelmente tem alguns lugares, por exemplo, o Piauí é um dos estados que tem uma evasão muito baixa. Talvez eles estejam fazendo alguma coisa que a gente precisa saber exatamente o que é, tá certo? Em parte porque o mercado de trabalho no Piauí não está atraindo muito jovem para o mercado de trabalho, mas o Piauí, principalmente no interior do Piauí, a evasão é muito baixa. A gente tem que descobrir por quê, tá certo? Então, nós temos boas práticas, nós não estamos adotando. Tá certo? A terceira coisa que eu acho que é muito importante, que eu vou comentar aqui no final também, é que a nossa gestão educacional, ela é uma gestão quase sempre de apaixonados. Ou seja, as pessoas dizem, gente, eu sou um diretor de escola, ou eu sou um secretário de educação. Ele diz o seguinte, olha, eu sou um apaixonado pela educação. Eu acordo de manhã cedo e só saio daqui à noite. Só saio daqui quando a última criança, pelo ônibus do transporte escolar, chegou em casa e me ligam, olha, todas as crianças entregues às suas famílias. Aí eu vou para casa. Tá? E o transporte escolar
é uma dor de cabeça para qualquer secretário de educação municipal, porque todas as crianças têm que chegar em casa. Se um ônibus quebrar e ficar com as crianças à noite em algum lugar, vai ser complicado. Então, ele tem que se preocupar com isso. Ele se preocupa. Então, os nossos gestores são apaixonados e muito preocupados. E honestos, dedicados, com as melhores intenções da face da terra. Tá certo? Só tem que, às vezes, parar aí. Ou seja, a gente acha que a gestão educacional ela é feita pela paixão, pela dedicação, pelo compromisso, pela honestidade. Mas eu vou mostrar para vocês, por exemplo, em Singapura, eles criaram uma escola de políticas públicas que, em 20 anos, está entre as 20 melhores do mundo. Né? Lembrando que 18 dessas melhores do mundo estão nos Estados Unidos. Então, tem uma competição. Nos Estados Unidos tem umas 200 escolas de política pública. Então, Singapura, em 20 anos, começar e chegar entre as 20 primeiras é bem acelerado. Tá? Não construíram um prédio fantástico, não. É uma casa antiga, colonial, inglesa, que eles aproveitaram. Tal. Por fora, você não diz muita coisa, não. Por dentro, é um negócio fantástico. Bom, mas, quando foi lançada a escola de política pública, né, o que era primeiro-ministro de Singapura, que foi quem estudou em Harvard e fez a escola, ele disse o seguinte: gente, estar apaixonado pela coisa pública é essencial, tá certo? Ser honesto, dedicado, trabalhador é essencial, mas, gente, isso é o ponto de partida, tá certo? Se eu não tiver um modelo de mudança, se eu não disser o seguinte: olha, eu vou fazer isso, que vai causar isso, que vai causar aquilo, que vai causar isso, que vai causar aquilo, e por causa disso eu vou melhorar a educação. Ou seja, se eu não tiver na minha mão, se eu só for apaixonado, eu não necessariamente tenho quais são os vários pilares e qual é a sequência de coisas que tem que acontecer para eu resolver o problema educacional brasileiro. E isso você tem que somar a toda a paixão. Aí eu faço um paralelo com vocês. Por exemplo, quando o presidente do Banco Central é escolhido e empossado, ele tem que vir ao Congresso e dizer o seguinte: exatamente o que eu vou fazer. Assim, que ele é dedicado, apaixonado, honesto e etc., ninguém vai discutir que ele precisa ser tudo isso. Mas nós não vamos botar alguém no Banco Central que chega aqui para a gente e diz: não, deixa comigo, eu vou cuidar de todas as questões de política monetária desse país, da maneira mais dedicada, da maneira mais honesta, da maneira mais sincera e apaixonada. Só, não, peraí, tudo bem, ok, mas eu quero saber qual vai ser a tua política monetária. Porque eu quero saber se a sua política monetária vai fazer o que com a taxa de juros, vai fazer o que com a taxa de inflação, e, de tempos em tempos, ele volta aqui para dizer se aquilo que ele planejou fazer está dando certo ou está dando errado. Então, na educação, às vezes a gente esquece isso, que a educação não é muito diferente de qualquer outra área, não é diferente da saúde, não é diferente da política monetária. Ela tem causa e efeito, tá certo? Para eu melhorar a educação, é uma sequência de ações que são causas e vão ter efeitos, e eu vou ter que atacar cada efeito, e se ela andar um pouco para lá, eu vou ter que tomar uma atitude, botar uma ação corretiva, e assim por diante. Da mesma maneira que quem está fazendo uma política monetária, a taxa de juros sobe, ele toma alguma medida, a inflação está a subir, ele toma outra medida, ele está tentando corrigir, ele tem bandas, ele tem faixas que ele tem que ficar ali dentro, e ele vai tomando uma série de medidas corretivas, que ele tem que ter controle sobre essas medidas e tem que vir aqui dizer se está funcionando ou não está funcionando. Mas a nossa taxa de jovens de 15 a 17 anos fora da escola, que já devia ter chegado em 100% pelo Plano Nacional de Educação, não chegou. E não é claro quais foram as medidas corretivas que nós tomamos. Por quê? Porque nós não decidimos, a priori, qual é exatamente o modelo de mudança e quais são as ações que nós vamos tomar para alcançar, por exemplo, esta meta, e, caso a gente desviar dessa meta, que outras medidas nós vamos tomar para levar a essa meta. Então, o que eu quero dizer para vocês é que eu acho que o grande problema educacional, ele é muito menos técnico, ele é muito menos de dedicação e esforço, ele é um problema de governança. Então, um dos problemas nossos em educação é que, muitas vezes, a gente se mete demais na tecnologia e na forma de fazer educação.
enquanto a gente devia estar se metendo muito mais em definir como sociedade a governança, tá certo? Todos nós, quando éramos pequenos, jogamos futebol, e todos nós fomos à escola. Então, todos nós achamos que nós podemos interferir na escalação da seleção brasileira, porque, afinal de contas, todo mundo jogou futebol, logo de futebol todos nós entendemos. Então, nós podemos interferir na escalação da seleção brasileira, dizer o que está errado, o que está certo, a gente vê o jogo, diz, esse cara jogou mal, aquele jogou bem e tal, não sei o quê. E, da mesma maneira, todos fomos à escola, a educação eu entendo, eu fui à escola vários anos, então eu sei como é que funciona a educação. Então, a gente, às vezes, dá palpite demais no como fazer, é como se a gente desse palpite demais nos detalhes da política monetária, quando, na verdade, a gente devia delegar para os técnicos cuidarem da política monetária. Só tem que a gente entende o suficiente para saber se a política monetária está sendo conduzida corretamente ou incorretamente. Da mesma maneira que, se existe uma grande empresa, tem um conselho, tem os acionistas que sabem se a empresa está razoavelmente caminhando na direção ou a direção errada. Não vai entendendo no detalhe da tecnologia de como cada produto é feito. Tá certo? Então, eu acho que nós temos que trabalhar duro, e essa casa tem feito isso, e eu acho que a gente devia alargar um pouco para trabalhar na discussão de uma nova governança da educação. Ou seja, como que secretários, dado que a educação é tão importante, como é que secretários, ministros, autoridades educacionais, diretores de escola são escolhidos? E como eles prestam contas? De que tempo em tempo ele tem que ser empossado, e tem que ser empossado com um plano para resolver o problema da educação do seu município, do seu estado, do Brasil. Um plano que tem causa e efeito. E um plano que tem ações corretivas. Se isso não der isso, o que você vai fazer? Quais são as correções? O Brasil, na área de saúde, tem vários exemplos. Por exemplo, no Zika, um exemplo fantástico da velocidade com que o sistema reagiu a um problema que surgiu e mobilizou a ciência, mobilizou toda a estrutura para tentar resolver o problema. E nós somos considerados mundialmente como alguém que atacou o problema com seriedade, com velocidade e com técnica. Então, eu acho que, às vezes, em educação, nós estamos atacando o problema com muita garra, muita paixão e temos os técnicos, mas nós não botamos os verdadeiros técnicos em campo. Certo? A gente está botando muito mais a paixão e achando que o problema da educação é um problema de esforço e paixão. Bom, essa é a história toda. Certo? Eu vou agora tentar para vocês buscar, talvez, demonstrar que essas afirmações que eu fiz aqui são adequadas. Então, na verdade, posso deixar aqui essa apresentação disponível no site, etc., para quem quiser. Eu só vou dar os highlights dessa apresentação para seguir esses passos e mostrar mais ou menos que isso que eu estou falando aqui tem alguma base empírica científica. Tá? Então, eu vou ficar em pé aqui para poder ver a minha apresentação e falar nesse outro microfone. Bom, eu acho que, se eu falar, acho que daqui acho que consegue ver todo mundo, né? Bom, a primeira coisa é falar do atraso brasileiro. Eu não vou perturbar vocês com mais evidência de que o Brasil está educacionalmente atrasado. Eu vou mostrar um gráfico, aqui tem vários. Tá? Esse gráfico, uma coisa interessante, tem uma coisa curiosa em educação, que ela é parecida com astronomia. Né? Astronomia, se você pegar um telescópio e, numa noite, você dirigir o teu telescópio para as estrelas, é muito bom para os astrônomos, porque a luz não anda instantaneamente, ela é rápida, mas não é instantânea. Diferentes estrelas, a luz chega na Terra, demora tempos diferentes. E, portanto, quando um astrônomo olha para as estrelas, ele está vendo o universo em tempos diferentes. Então, numa noite, ele consegue ver bilhões de anos da evolução do universo. Então, ele consegue, na verdade, com uma foto, à noite, ele consegue ver uma dinâmica do universo, ele consegue saber se o universo está expandindo, se o universo está contraindo, ele consegue saber a que distância aquelas estrelas estão, ele consegue ver toda a dinâmica do universo. Tá? A mesma coisa acontece com a educação,
quando eu faço uma pesquisa, quando o IBGE pesquisa a população brasileira e investiga como está a educação da população brasileira, na hora que ele investiga alguém com 70 anos, ele está vendo o sistema educacional, sei lá, há 60 anos atrás. Quando ele investiga alguém com 50 anos, ele está vendo o sistema educacional há 40 anos atrás. Inclusive, é muito difícil para o IBGE fazer essa pesquisa, porque o cara de 70 anos, ele não sabe que história é essa de educação básica, educação básica, não fiz educação básica, fiz o primário, fiz o ginásio, eu fiz o clássico. Hoje, em clássico, ninguém sabe do que é. Tá certo? Então, a terminologia é diferente entre as gerações. Tá certo? De tal maneira que, se você fazer essas perguntas, você tem que ser cuidadoso para captar isso bem. Tá certo? Então, mas aqui, o que acontece é que, numa pesquisa, eu vejo o sistema educacional brasileiro ao longo de todo o tempo. Tá? O que eu estou mostrando aqui é exatamente essa foto, que foi tirada num ponto do tempo, mas ela permite que eu veja o Brasil desde 1920 até 1988. Por que eu parei em 88? Porque eu preciso que as pessoas tenham concluído o seu ciclo educacional. Tá certo? E 88 é mais ou menos os nossos novos adultos, aqueles que estão completando 30 anos, são os nossos novos adultos, nasceram em 1988. Tá certo? Então, até 88, eu sei que quem nasceu em 88 já completou seu percurso educacional. Logo, eu posso medir quantos anos de estudo ele estudou. É claro que alguns ainda vão estudar um pouco mais, fazer pós-graduação, alguma coisa, mas é coisa pequena. Então, eu fiz esse gráfico para o Brasil e para o Chile. Tá certo? O que acontece? Quando eu chego em 88, aquelas pessoas que nasceram em 88, que em 2017 têm 29 anos, estão terminando a juventude, né? Nossa definição de juventude vai até 29 anos, eles têm 10 anos de escolaridade em média, 10 séries concluídas, ou seja, um médio incompleto, em média, né? Muitos têm médio completo, outros não têm, em média, tem 10 anos, tá certo? Se você, no Chile, isso é 12, 13, quer dizer, no Chile eles já concluíram o ensino médio, em média, eles já concluíram o ensino médio, eles estão entre o ensino médio e educação superior. O curioso é você andar na mesma horizontal, se andar na mesma horizontal, você bate aqui e desce aqui, é 65. Isso quer dizer o seguinte, os nossos novos adultos têm a mesma escolaridade que os novos adultos no México tinham em 1960, que os novos adultos no Chile que nasceram em 1965. Isso quer dizer o seguinte, para simplificar a conversa, se uma mãe teve o filho aos 23 anos de idade, que não é tão incomum, se ela teve um filho aos 23 anos de idade, tá certo? E se eu fizer uma reunião de jovens, novos adultos brasileiros, tá certo? Pessoas que têm acabado de completar 30 anos, no Brasil e no Chile, vamos fazer uma reunião, vamos. Vamos fazer reunião no Chile, vamos. Fizer uma reunião no Chile, os brasileiros vão conversar com os chilenos, eles vão dizer, eu tenho 10 anos de estudo, quanto você tem? Eu tenho 12. Ah, curioso, você tem mais do que eu. Mas eu estou no Chile, você está no Brasil, eu tenho mais que você. Ok, mas vamos na sua casa. Aí os caras vão na casa dos chilenos, aí pergunto para a mãe do chileno, qual a sua educação? A média vai ser 10, que vai ser igual à média dos jovens brasileiros. Ou seja, o que nós estamos dizendo é o seguinte, os nossos novos adultos, eles têm a educação que o pai dos novos adultos chilenos tem, assumindo que os pais deles estão 20 anos, 23 anos de defasagem. Ou seja, nós estamos 23 anos atrás do Chile, e como eu falei, o Chile é aquele país que acha que está mal, e aí resolveu reformular toda a governança do sistema educacional deles. Tá? Bom, eu queria só mostrar para vocês o seguinte, nós temos um problema educacional, tá? Mas deixa eu pular. Esse é aquele gráfico que eu falei para vocês da porcentagem de jovens fora da escola, que a gente devia ser 100% em 2016. A gente caiu bastante pós-Constituição 88, a gente reduziu isso bastante, tentou universalizar, depois a gente
parou de conseguir, a gente estabilizou, e a gente precisava desesperadamente, é como se a gente tivesse, na questão monetária, olha, a gente precisa de uma taxa de inflação de abaixo de 6%. A gente tivesse batido em 10% e não estava conseguindo diminuir. Se a gente bater em 10% e não conseguir diminuir, a gente vai começar a tomar uma série de medidas. Tá certo? Aqui, a gente bateu num patamar de 15% e a gente não está conseguindo baixar. E a nossa meta para 2016 é 0%. E a gente claramente não está baixando isso. É uma hora de parar e falar assim, vem cá, peraí, vamos sentar todo mundo aqui, traz todos os gênios da universidade para resolver esse problema aqui, descobrir o que eles dizem, traz todos os educadores, vamos trazer os lugares onde isso consegue mais ou menos funcionar e ver o que eles estão fazendo. Tá? Não é uma técnica tão sofisticada, o Brasil sabe se sentar, ele resolve. Tá? Bom, mas nós estamos compromissados com a educação, tá certo? Eu acho que se a gente olhar os nossos compromissos, a gente vai ver que a gente assinou todos os compromissos mundiais com a educação. Tá? Uma das coisas que eu aprendi recentemente é que, se você olhar lá em 1948, né, a educação é um dos direitos humanos. Né? Em 1948, você vê como que foi redigido o direito à educação na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Quem redigiu é uma proposta brasileira, do Ostragésilo de Ataíde, que era o presidente da Academia Brasileira de Letras. Ele foi o representante brasileiro na Declaração Universal dos Direitos Humanos, que foi escrita, foi coordenada pela Eleonora Roosevelt, e ele levantou a mão, falou alguma coisa, falou, olha, eu acho que o direito à educação deve ser isso. Todo mundo bateu palma, ela falou, você escreve isso. Só tem que você usa metade das palavras que você falou demais. Mas, fora isso, se você botar isso que você falou em tantas palavras, é isso que vai ser. E aí, o que ficou? E, na verdade, foi o Brasil e a Argentina, porque a Argentina tinha uma ideia parecida. Então, fomos nós que decidimos o que é o direito à educação. E nós somos os caras mais atrasados em implementar o direito à educação. Então, falta de compromisso não é. Todos isso aqui são compromissos. A legislação brasileira é excelente, fantástica. Tudo que você gostaria de que a educação fosse está escrito lá. Tá certo? Então, nossa base nacional comum curricular, a gente pode reclamar, tem um monte de coisa que a gente podia melhorar, mas a gente tem uma, e ela é ampla. Né? Programas, aquilo que eu falei, você tem isso aqui são programas que eu listei aqui de combate à evasão, para combater aquela coisa que não cai. A gente tem mais de 100 programas estaduais. Para falar para vocês que isso não é uma onda, tem aqui a lista de todos eles, tá certo? Classificado por tipo de coisa que ele faz. Gravidez na adolescência, lidar com isso, tem um monte de programa estadual. Para lidar com a saída para o mercado de trabalho, tem um monte de programa. Tá? Para lidar com extrema pobreza, para lidar com violência, drogas, atividades ilegais, para lidar com a baixa qualidade, para você lidar com a falta de flexibilidade, para você dar mais significado para a educação, a gente teve a paciência de pegar todos os programas e classificar e analisar todos esses programas. Tá? Então, falta de programa não é déficit de aprendizado, melhorar o clima, melhorar o protagonismo juvenil. Tudo isso aqui são listas, melhorar a importância da educação. Né? Então, tudo isso aí são programas que você tem em N estados brasileiros. Tá? Bom, então, o que eu estou dizendo a gente está comprometido, a gente tem legislação, a gente tem programas, a gente tem orçamento, porque, olha só, isso aqui como porcentagem do PIB, o gasto com a educação brasileira. O gasto com a educação brasileira está entre 5,5% e 6%, subindo. Tá certo? A declaração de Incheon, que juntou os grandes responsáveis pela educação no mundo, chegou à conclusão de que os países tinham que gastar entre 4% e 6%. O Brasil está batendo no 6%. Isso aqui mostra que, entre todos os países, o Brasil está lá em cima no gasto. A gente é um dos países que gasta mais com educação. Tá certo? Nós não estamos lá embaixo, nós estamos lá embaixo nos resultados. No gasto, nós estamos lá em cima. No PISA, nós estamos aqui embaixo. No gasto, nós estamos lá em cima. Então, não é falta de esforço, nem dos educadores, nem da sociedade brasileira. E mais do que isso, olha isso aqui. Isso aqui é quanto cresceu o gasto com educação no Brasil
de 2005 a 2011. O gasto, não tem nenhum país do mundo que o gasto com a educação aumentou mais do que no Brasil. Então, a gente ainda não é o país que mais gasta no mundo como porcentagem do PIB, mas é o país que mais aumentou o seu esforço com a educação. Então, nós estamos nos esforçando, nós estamos trabalhando para isso. Mas nós precisamos que esse esforço dê resultado, e para isso a gente precisa de governança. Então, a pergunta é, a gente sabe educar? Porque nós estamos nos esforçando um monte. O resultado é uma década de atraso. É uma porcentagem de jovens, adolescentes fora da escola imensa e não declinante. Será que a gente sabe fazer essa coisa chamada educar? Bom, aí eu coloquei aqui o seguinte, esse eixo aqui é o nível socioeconômico, esse NSE é o nível socioeconômico da escola, que a média a gente centralizou no 0, tá? Então, para cá, aqueles que estão acima da média, para cá, aqueles que estão abaixo da média. E esses pontos são os IDEBs das escolas municipais brasileiras. Tá? Então, eu queria, eu fiquei muito interessado nesse ponto aqui, porque isso aqui é a média europeia, é a média da OECD, que é mais ou menos a média europeia. Esse ponto aqui está bem acima disso, e esse cara tem muito abaixo, o nível socioeconômico da escola é muito abaixo. Bom, que escola é aquela? Aquela escola Maria Leite de Araújo, em Brejo Santo, no Ceará. Tá certo? Aqui embaixo eu tenho uma outra escola em Jequié, na Bahia. A distância desses caras é 7 na escala do IDEB. E aquela escola lá tem um IDEB de 7,5. É o seguinte, se o Brasil tiver um IDEB de 6, todo mundo, nós estamos super felizes. Eu tenho uma escola lá em Brejo Santo, que tem IDEB de 7. Cara, ela que devia estar aqui, dizendo, vem cá, gente, o que a gente tem que fazer no Brasil é isso. Mas não adianta ela dizer, porque, na verdade, ela já disse, ela já ganhou prêmio de todo mundo, ela tem milhões de prêmios, essa escola, tá certo? E ninguém copia ela. O que a gente precisa, gente, é que esse resto desse povo copie ela. Aí você vai dizer, não, mas a Maria Leite de Araújo, ela tem um diretor excepcional, uma coisa excepcional, etc. Vamos ver o município inteiro de Brejo Santo? Vamos, olha só, o município inteiro de Brejo Santo, ele está aqui. Isso aqui é a renda per capita do município. Tá? Brejo Santo é Chapada do Araripe, parte baixa da Chapada do Araripe, fronteira tríplice, Paraíba, Pernambuco, Ceará. Ele está no Ceará. A renda per capita é essa aqui. E o IDEB dele é esse aqui, 5,5. Ele está chegando na média europeia. O cara tem R$300 per capita por mês de renda. E o cara está chegando na média europeia. Isso quer dizer o seguinte, dá para fazer boa educação no Brasil. Tá certo? Porque educar, no fundo, o professor dar boas aulas, os alunos assistirem aquelas boas aulas, né? Às vezes pergunto para o Brejo Santo, o que você fez de especial? Aí ele falou, não, a gente é assim, o professor vem, dá aula, o aluno presta atenção, o professor passa deveres de casa, passa deveres para o cara fazer na aula, em casa, em vários lugares, passa várias atividades para os alunos executarem, os alunos executam, o professor olha para o que os alunos executaram, dá um retorno do que andou bem e do que andou mal, os alunos prestam atenção no retorno do que andou bem e não andou mal. E depois disso, aí a gente faz tudo de novo. Então, isso é mais ou menos a receita de Brejo Santo, que é mais ou menos a receita da educação. Não é um negócio espacial, é uma coisa relativamente simples, mas que tem que ser produzida num ambiente em que aquela paixão que eu falei, tem que existir a paixão pelo conhecimento. Tá certo? Se todo o município estiver apaixonado por aprender, porque a questão é a seguinte, educar e ser educado é uma coisa que pode ser infinitamente prazerosa, ou seja, conversar aqui com vocês, vocês podem achar o que eu estou falando legal, divertido, estimulante, mas, dependendo, vocês podem começar a achar isso muito, muito chato. Então, a questão da educação é que ela sai de ser alguma coisa extremamente enriquecedora, estimulante, mobilizadora e etc., para uma coisa muito chata, se a gente não for cuidadoso com isso.
Qual o sucesso desses caras? Esses caras fizeram os municípios serem apaixonados pela educação. Vários municípios do Ceará, do Piauí, você entra no site da prefeitura e a prefeitura e a cidade estão falando sobre educação. Porque eles estão apaixonados por educação. Eles acham que educar e aprender é uma coisa legal. E educar e aprender é uma coisa legal. Não é chato. É uma coisa legal. Mas pode virar chato muito rapidamente. É só você botar um cara chato, falando uma coisa chata, sem nenhuma noção, e os alunos sem nenhuma noção de por que eles têm que escutar aquilo. Então, é muito fácil transformar a educação de muito interessante a muito chato. Tá certo? Então, isso é o que... Mas não é tão complicado ser uma coisa interessante. Tá? Bom, então, sabemos fazer. Tá? Não quero mais perturbar vocês com fazer. Então, quais são os problemas que a gente tem que resolver pela frente? Então, a minha proposta é, gente, em vez da gente criar manuais do que cada escola tem que fazer, tá certo? Que é como se as empresas brasileiras não estão lucrativas e a gente tenta dar um manual de como tornar a sua empresa lucrativa. Não vai acontecer, tá certo? A gente pode até trabalhar um pouco nisso. O que a gente realmente precisa é aprender com eles. A gente precisa de um Ministério da Educação, que não um Ministério da Educação que ensina para as escolas e os municípios, mas um Ministério da Educação que aprende com as escolas e com os municípios e difunde esse conhecimento. Eu acho que a gente está precisando mais difundir o que a gente sabe do que a gente ensinar. Então, a primeira coisa que... Bom, a gente tem que difundir as melhores práticas. Como é que a gente tem que difundir? A gente tem que identificar quem está fazendo bem. E o INEP, ele tem um mapa de todas as escolas brasileiras, sabe, o INEP, todas as escolas brasileiras, uma série de anos de todas as escolas brasileiras, são um monte de coisa. Todas. Nós temos o melhor censo escolar da face da Terra, nós temos um censo escolar por aluno. A gente sabe tudo que a gente quiser saber sobre o sistema brasileiro, a gente consegue identificar quem vai bem, quem vai mal. Então, a gente tem que identificar. 2, a gente tem que documentar. Não adianta dizer, Brejo Santo foi bem. A gente precisa saber o seguinte, o que Brejo Santo fez? Sobral está indo muito bem. O que Sobral fez? Ou seja, nós precisamos documentar as melhores práticas. Em vez do MEC dizer para os municípios o que eles têm que fazer, ele devia documentar, identificar quem faz bem e documentar o que essas pessoas estão fazendo. 3, divulgar. Não adianta eu documentar e não divulgar. Então, eu tenho que identificar, divulgar. Eu tenho que dar incentivos para as pessoas adotarem isso, e eu tenho que, isso aqui é muito importante, para alguém copiar alguma coisa, ele vai ter que adaptar. Então, eu tenho que dar assistência técnica na adaptação. Ou seja, se um município vai copiar o outro, ele não vai copiar igualzinho, ele vai ter que adaptar as condições dele. Ele precisa de assistência técnica para fazer essa adaptação. E, por fim, eu preciso difundir. A outra coisa que eu queria falar para vocês é o PDCA. O Brasil planeja, faz, controla e não age sobre os seus erros. Certo? Então, eu já falei bastante sobre isso. Isso aqui são sites mostrando que a gente acompanha tudo. Né? A gente não só tem planos, aqui a gente tem planos, isso aqui é o acompanhamento de todos os planos municipais, tem plano municipal aprovado em todos os municípios praticamente, né? A gente acompanha isso. A gente acompanha aqui as metas aqui para o estado de São Paulo, tudo acompanhado direitinho, e a gente não age, né? A gente não agiu sobre isso, etc. Eu queria só terminar, então, com essa frase aqui do primeiro-ministro de Singapura, que traduzida, ela diz o seguinte, olha, boas intenções, honestidade, dedicação e esforço são um bom ponto de partida, mas só alcançar resultados pode ser o ponto de chegada. Então, o que está faltando para a educação brasileira é o ponto de chegada. Nós temos um ótimo ponto de partida, nós estamos super esforçados, com um conjunto fantástico de pessoas apaixonadas, dedicadas, honestas, esforçadas, etc. Mas nós não temos a governança que faz com que essas pessoas tenham um modelo de mudança na mente. Ou seja, a meta é essa, ok. Quais são todos os passos, causa e efeito, gente? Eu vou fazer isso, eu vou ter esse efeito. Se eu não tiver, eu tenho esse e esse fator para corrigir. Quando um avião decola, tá certo? O piloto tem que fazer várias coisas. Se der alguma coisa errada, ele já sabe qual a ação que ele tem que tomar para corrigir aquilo.
Tá certo? Não é só fazer e o avião decola. Às vezes não funciona bem assim. Ele tem que ter um vento, ter alguma coisa, ele tem uma série de coisas que ele tem que corrigir. A mesma coisa vale para a política monetária, a mesma coisa vale para a política educacional. Nós temos que ter uma meta, e nós temos temos metas ousadas, nós temos uma quantidade grande de recursos, nós temos que saber o seguinte, exatamente como esses recursos vão se traduzir em resultados. Alguém tem que ter esse plano causa e efeito. Se a gente acreditar que a educação não tem relações de causa e efeito e que não tem fatores de correção de rumo, nós vamos continuar da maneira que a gente está. Que a gente acha que é totalmente artesanal, feita com base na paixão, sem nenhum monitoramento, sem nenhuma correção de rumos. Muito obrigado. Muito obrigado, professor. Parabéns aí pela sua palestra, parabéns pelos dados que traz para a reflexão de todos nós aqui. Eu quero agradecer aqui também o Luiz Gonzaga de Negreiros, que ele é da Nova Central Sindical. Muito obrigado aí pela presença. Ele é o diretor de Relações Parlamentares. Agradecer o Paulo, que é nosso consultor da Câmara também. Muito obrigado pela presença. Sabe, professor, uma coisa que eu acho que falta é foco. Quando a gente pega o PNE, por exemplo, e isso eu falei quando o Haddad trouxe o PNE aqui, a gente pega desde a educação infantil até a pós-graduação. Então, eu não sei se o Brasil não precisaria ter foco, nós precisamos ver o seguinte, qual que é das 20 metas, se a gente tiver algumas metas para que a gente efetivamente vá cumprir. Nós vamos cumprir uma parte de cada uma, vai chegar daqui a, nós estamos em 2018, em 2024, e vai ser uma grande frustração, porque nós não vamos atingir. E todos os estudos mostram isso. Hoje nós vamos ter um PNE, vamos ter inclusive um seminário sobre isso. Então, eu acho que às vezes a gente investe bastante, sem dúvida, há um investimento. Só que é o seguinte, eu não sei se nós nós investimos na área certa, nós investimos naquilo que efetivamente vai fazer a diferença. Quer dizer, cada um busca a sua caixinha para poder levar o recurso e acaba não tendo o foco naquilo que pode efetivamente. E aí, sem dúvida, eu vejo que nós temos que investir na educação básica para que o Brasil possa efetivamente melhorar a qualidade da educação. Eu não sei se o nosso Pedrinho gostaria de fazer uma intervenção, Pedrinho. Eu não sei se alguém gostaria da... Na verdade, eu só queria parabenizar o professor Ricardo e acho que ele toca no ponto certo, a governança. Eu até antes conversava com ele e dizia que eu acho que o Brasil gasta mal ainda os recursos, principalmente na gestão, não é? Eu acho que nós precisamos, naturalmente, rever esses gastos, fazer um acompanhamento nesses gastos. Agora mesmo nós estamos numa luta aí do Fundeb para receber um atrasado, e a luta é o seguinte, esse dinheiro vai para onde? Vai para pagar professores, vai para investir na infraestrutura. Semana passada nós tivemos um seminário aqui com alguns promotores aí, representando aí os ministérios públicos de todos os estados, lutando para a aplicação desses recursos. Mas eu acho que a questão é essa mesmo, é a governança. Parabéns aí, professor. E como eu sou um copista militante, tudo isso que você passa aí eu transmito para todo o meu público. Fique tranquilo aí. Tem um aparelhinho assim importante aqui e hoje você vai ressonar realmente em todo o Maranhão. Parabéns. Sabe, Pedrinho, que esse negócio de copiar, eu li o livro do Jorge Paulo Lemann, né? E eles falam que quando eles compraram a Americanas, eles não entendiam disso, eles foram ver quem que era. Falaram, quem que é? O Walmart. E ligaram para o Sam Walters, né? Perguntando se eles poderiam receber lá o pessoal das Americanas para poder falar um pouco sobre varejo. Qual não foi a surpresa? Ele falou, venham, são muito bem-vindos. Ele estava aguardando, inclusive, lá, e colocou aquilo aqui. E é óbvio, né? Quer dizer, quem está fazendo certo? Por que não copiar aquilo que já está, não inventar uma coisa completamente fora aí? Pois não, Luiz Gonzaga. Falando aqui pela Nova Central Sindical, eu queria parabenizar aí o professor pela bela exposição que trouxe
Acho que você falou, em pouco tempo, você falou todos os problemas do nosso país da educação, trazendo lá desde 1946. E eu queria começar me remetendo quando você mencionou as cidades do interior, principalmente do Piauí, que eu sou do interior do Piauí. Eu sou um historiador, inclusive concluí minha graduação ontem, né, aqui no CEUB, aqui em Brasília, e eu estive observando muitos pontos que o país me incomoda, me inquieta. E se nós formos analisar, por exemplo, no futebol só ganha quem está preparado para ganhar, não adianta jogar. Jogar não adianta, e se nós for trazer para dentro desse contexto, talvez a gente está jogando e o resultado lá, como falou bem aí como é que se diz, a referência lá do ministro de Singapura, a gente tem que trazer o resultado. E observando também o grande pensador Foucault sobre o saber. O país a gente precisa não ser, mas precisa saber trabalhar esse projeto de educação, precisamos saber buscar os resultados. E nas cidades do interior, principalmente do Piauí, que eu posso dizer, os municípios, o que se cria de identidade com a educação é mostrar que a transição da vida, que o alcance dos objetivos da vida tem que ser pela educação. E no Brasil nós precisamos entender isso, as políticas, independente de 4 em 4 anos de cada governante, que o nosso grande problema no país são as políticas de 4 em 4 anos. Não tem uma política continuada de educação. Para buscar lá na essência, lá na cidade do Ceará, como o senhor mostrou muito bem, o que está dando certo lá? Não adianta ninguém fazer um plano de cima para baixo, nós temos que ver as especificidades de cada local. É igual a culinária, cada local tem sua culinária, não adianta levar uma culinária sofisticada para a região que ela não vai, pode ser a melhor culinária, mas ela não vai se adaptar. Nós precisamos regionalizar o seguinte, ter um plano de metas, mas regionalizar para as especificidades de cada local. Porque até pelo desenvolvimento da região, desenvolvimento do ser humano, ele precisa ser tratado conforme as forças e as energias que ele tem, com mais cuidados, com uma educação que seja mais acessível, mas buscando os resultados. Se nós buscarmos os resultados, se nós atingirmos as metas como resultado, eu acho que o país supera isso. E o Brasil só será transformado. A revolução do país do século XXI, não existe outro caminho. Não existe economia, nós podemos ser primeiro em economia, nós podemos ser primeiro em tecnologia, mas se nós não formos o primeiro em educação, para que adianta isso? O que nós vamos fazer com economia e tecnologia se a educação, que é o saber do ser humano, não estiver como prioridade? Então, parabenizar pela exposição e dizer que o país precisa realmente ser mexido. O país precisa fazer uma reanálise. Não adianta fazer plano de metas, mudança na educação, se não trouxer essa raiz, essa essência de cada local, como é que nós vamos obter resultados, como é que nós vamos transformar as prioridades. Porque só as políticas feitas, elas não alcançam os objetivos. Então, era isso aí. Muito obrigado a todos. E, com certeza, nós temos fé que um dia nós vamos fazer o gigante acordar para a educação. Muito obrigado, Luiz Gonzaga, pela sua participação. Euclides, chefe da assessoria parlamentar do Ministério do Trabalho. Alô. Parabéns aí, professor. Novamente aí, assistindo essa palestra aí. Fazer uma pergunta. Com esses dados aí que o senhor apresentou, eu queria saber, por exemplo, em Sobral, né, que é a qualidade da educação alcançando índices, né? O que é que mudou na cidade? A questão da economia, mais empresas, a qualidade de vida das pessoas, o reflexo da mudança da educação na sociedade. Eu acho que esse seria um bom caminho para que os políticos, né, para as pessoas que investem também, possam ter o motivo para copiar, entendeu? E outra coisa, é nacional? Outra coisa, como é que está? É nacional essa distribuição da deficiência, da desigualdade? É nacional? Por exemplo, estados como São Paulo, como Rio de Janeiro, e o Amazonas, é nacional? Muito obrigado, Euclides, pela sua intervenção. Queremos agradecer, então, o
prestígio da vinda aqui do Dr. Ricardo Paes de Barros. Muito obrigado pela sua vinda, agradecer a presença de todos vocês e agradecer à Comissão de Educação, agradecer a todos aqui, o Felipe, que o convidou, o nosso ilustre palestrante, e está encerrado mais uma edição de Educação em Debate. Muito obrigado. É que nós temos que sair, nós estamos ao vivo, agora nós saímos ao vivo da TV Câmara. Vou passar então para o professor, ele possa fazer comentários então. Eu acho que está falando. Vou ser breve. Quer dizer, o problema educacional brasileiro é nacional. Eu acho que mesmo no fantástico Ceará, você tem áreas onde a educação não vai bem. Mesmo no interior do Piauí, onde você tem lugares fantásticos, tem lugares que não vai tão bem assim. Curioso no Piauí é que os lugares que vão bem talvez seja mais o norte do Piauí do que o sul do Piauí, que talvez hoje seja até mais rico do que o norte do Piauí. Então, as áreas mais tradicionais do Piauí estão indo particularmente melhor em educação. Então, nós temos um problema grave de conectar a nossa educação com o nosso sistema produtivo. Então, eu acho que, apesar de Sobral, ou Brejo Santo, ou várias áreas do interior do Ceará terem se desenvolvido em educação tanto assim, isso não causou todos os benefícios que a gente esperaria que ia causar sobre o desenvolvimento econômico ou mesmo sobre a questão da violência, etc., onde, por exemplo, Sobral sofre bastante com essa questão. Mas também tem o ponto de você ser uma ilha educacional, não adianta muito, porque você está conectado, a economia está toda conectada, a questão de segurança pública está tudo conectado, então é difícil você ser, mas se você fizer uma contabilidade de todo esse investimento em educação valeu a pena, eu acho que a gente tem um problema também, que eu acho que a gente está conectando pouco esses saberes com o nosso desenvolvimento econômico e social. A gente tem que ter um problema, a gente tem que conectar melhor essa educação ao resto do nosso desenvolvimento. Ela não só acontece aos trancos e barrancos, que ela não está avançando tanto quanto a gente gostaria que ela avançasse, mas ela avança de uma maneira isolada do resto da nossa vida brasileira. Sobre os outros comentários, eu queria chamar a atenção, inclusive, do deputado. Eu acho que nós precisamos entender em educação a questão da causa e efeito. Tá certo? Então, o importante é a gente saber o seguinte: se eu quero melhorar a educação média, o que eu tenho que fazer? Para mexer na educação média, do ensino médio, eu tenho que fazer isso. Isso vai custar X. Eu tenho esse dinheiro? É mais do que eu tenho ou eu tenho esse dinheiro? Para fazer a educação pré-escolar, eu preciso disso. Para creche, eu preciso de outras coisas. Eu acho que se a gente fizer um planejamento e uma análise do que realmente eu tenho que fazer, eu acho que a gente vai chegar à conclusão de que a gente não tem tanto recurso assim, e aí a gente vai priorizar. Mas eu acho que, às vezes, mas eu acho que em educação nós vamos ter que fazer várias coisas ao mesmo tempo. Por exemplo, o próprio Piauí, o próprio Ceará, ele não pode prescindir de uma educação muito ativa para jovens e adultos, porque ele tem um passado gigantesco de gerações com baixa escolaridade, que a solução para pobreza e o desenvolvimento humano nos estados mais pobres brasileiros depende dramaticamente de uma educação de jovens e adultos. Então, nós vamos ter que investir numa educação de jovens e adultos. Então, nós vamos ter que gastar dinheiro com isso, mas nós temos que ser eficazes em fazer isso. Tá? Nós temos um problema no ensino médio, nós vamos fazer um ensino médio de ser tempo integral, custa dinheiro para ser tempo integral. Então, eu acho que antes da gente alocar os recursos, a gente tem que ter um verdadeiro plano, ou seja, exatamente o que eu vou fazer para que aquilo que eu quero alcançar aconteça.
Se alguém virar um plano e falar, olha, para acontecer isso, eu preciso de tantos bilhões. A gente chega à conclusão, não temos tantos bilhões. Então, nós não podemos ter tantas metas. Tá certo? Mas antes da gente saber o plano e quanto a gente precisa de cada coisa, a gente está repartindo recurso entre um conjunto de atividades que a gente não tem um plano que tem relações de causa e efeito bem definidos. Isso é o que a gente... É um pedido para você desperdiçar esses recursos, porque você vai investir numa série de coisas que nenhuma delas vai conseguir chegar no final. Ou seja, quando você vai fazer... Você tem que fazer... você está num estado, eu tenho que fazer 5 pontes. A primeira coisa que você fala assim, qual o orçamento de cada ponte? Que adianta eu começar a fazer 5 pontes que eu não vou terminar nenhuma das pontes? Não faz sentido. Então, mas eu tenho que saber quanto é que custa e o significado de cada ponte para poder depois fazer a alocação. O cara que fala assim, não, tudo é igual. Então, vamos botar gasto por aluno igual para todas as escolas, para todos os níveis, e blá, blá, vão dividir o recurso assim. Aí pode ser que você não consiga fazer nada funcionar, tá certo? Então, eu acho que o que eu queria deixar aqui com vocês é que eu acho que o fundamental para o Brasil é a questão da relação de causa e efeito. A gente tem que parar de acreditar que em educação é diferente do resto das atividades humanas e em educação não é uma coisa onde uma boa educação não é o resultado de boas políticas educacionais. E que essas políticas educacionais possam ser previstas a priori, ou seja, que eu, antes de fazer, eu posso dizer, vou fazer isso, isso e isso, para alcançar esse e esse resultado. E que isso é o que precisa ser monitorado. É menos importante eu saber se eu estou tendo o resultado que eu quero ou não, o mais importante é eu saber por que eu não estou tendo aquele resultado. Tá certo? Um avião que está voando, ele tem que, imediatamente, se alguma coisa acontecer, se o avião virar de lado, ele tem que saber por que ele está virando de lado, mais até de que ele está virando de lado, para ele poder corrigir. Tá certo? Então, na verdade, nós estamos pilotando um gigantesco avião que é a nossa educação. A gente, cada vez que ela vira para algum canto, a gente tem que saber por que ela está virando e quais são as ações que a gente tem que fazer para ela voltar a entrar em rota. Isso quer dizer o seguinte, nós temos que ter noção das relações de causa e efeito ao longo de todo o processo. Fazer bons planos, de tal maneira que a gente sabe quantas coisas custam, e aí a gente pode decidir se a nossa alocação, que obviamente nossa alocação de educação é totalmente viesada pró-educação superior, se essa é a melhor alocação que a gente está fazendo. Obrigado. Inclusive, professor, se a gente pegar o orçamento aqui, o Paulo, que é um grande especialista, se pegar o orçamento, nós estamos cada vez mais educação superior e caindo para a educação básica. Será que essa é a prioridade brasileira? Fica realmente, ou temos que arrumar outros recursos, então, para poder alavancar. E aí vem uma discussão grande que tem na casa também, se devemos ou não cobrar os estudantes que podem pagar a universidade pública. Mas isso vale uma outra palestra. Mais alguém gostaria de fazer uma pergunta? Um comentário, alguma coisa? Então, nada mais havendo, então, quero agradecer muito, doutor Ricardo. Muito obrigado pela sua vinda, parabéns aí. O senhor que há tantos anos se dedica a pesquisar, a trazer evidências aí, acho que isso é muito importante, não só para a educação, para várias áreas aí. O senhor tem dado uma contribuição muito importante para o nosso país. Então, muito obrigado a todos. E está encerrado aí a nossa palestra. Muito obrigado e bom dia a todos. Eu vou lhe dar aqui, ó. Isso aqui é o seguinte, nós fazemos todo ano as palestras.